para defasando pelo menos 30%. Então, olha, nós queremos pelo menos o reajuste da inflação aí dos últimos 2 anos, pelo amor de Deus. E aí vem a imprensa e dá aquela malhada. Porque vai ter um reajuste. Mas o reajuste, aquele que foi dado para os servidores, gente, ele é escalonado até 2020. Não é possível. Tiveram reajuste de 40%. Não tiveram, eles tiveram um decréscimo salarial. Não é possível, a empresa joga essas mentiras e o troço passa. E todo mundo engole, como se fosse, ninguém contesta, todo mundo engole. Olha, o reajuste do servidor. Por que 40%? Pergunta para um assistente meu, pergunta para um assessor meu, se o salário dele foi aumentado de 40% esse ano. Ele vai ter um reajuste de 40% até 2020 para quem? Para quem ganha menos. Tá? Para os salários mais altos, esse reajuste vai ser de 28% no máximo. Tá? E a imprensa dá essa notícia que é exatamente para abalar, né? Para fazer. Tá? Então, aí o Aloysio Nunes, o que ele está fazendo? Ele está segurando o projeto de aumento dos magistrados. Ele diz que vai pautar. Ele é relator, diz que vai pautar, chega na hora H, ele tira e não dá satisfação. Fica todo mundo lá esperando. Está todo mundo esperando isso. Bom, essa outra figurinha, eu não preciso, né, tecer comentários mais aprofundados sobre ele, todo mundo conhece o currículo vitae desse sujeito, né, a ficha dele, e o que ele quer? Ele quer uma lei para barrar o abuso de autoridade do juiz. Claro, tá? Ele não quer encana, é óbvio. A PEC 241, gente do céu, não é possível. Eu tenho falado para as pessoas, olha o que está acontecendo, a porcaria que vai dar com isso. Tá? Nossa, o jeito que está sendo, o jeito que é calculada a inflação para você fazer reajuste. Gente, o Brasil vai... Olha, o Poder Judiciário é iminente, em 3 anos o Poder Judiciário quebra. Eu não estou brincando. Não estou nem falando de saúde e educação. Saúde e educação, então, gente, os cortes são muito grandes. É uma tragédia. Isso é tragédia anunciada, a PEC 241. E está aí, foi aprovada por... Eu não vejo jeito, nesse momento, de barrar isso. Ela foi aprovada por expressiva maioria na Câmara. As pessoas acompanharam. Acha que dá para segurar no Senado? Ou acha que o presidente da República, que fez o projeto, vai chegar lá e vai vetar? Não, isso vem, gente, está vindo. Tá? Por isso que eu só posso ver tempestade na frente. Tá? Mas o problema é o Poder Judiciário. Tá. O problema são os gastos do Poder Judiciário. Tá? O problema são os gastos da saúde. Aqui, ó, saúde representa, isso aqui é de 2014, 4% do orçamento da União. Mas é a saúde que gasta muito. Mas quer ver, ó, administração, ó, aqui, ó, funções essenciais ao judiciário, é 1,3%. O judiciário está gastando demais, tá, tudo bem. E aí vai todo mundo, tá? Olha, porque a folha do judiciário é tanto. Claro, você junta um monte de gente, você imagina que se eu pegar... É a Globo que está falando. Pois é, se eu pegar aqui a folha salarial de todos os sindicalizados, eu falo, a Nova Central ganha bastante. Sabe, quer dizer, é ridículo isso que está sendo feito. Tá? Mas o grande problema do Brasil ninguém mexe, que é esse aqui. A nossa vida. Consome praticamente 50% do nosso orçamento. É banqueiro. Esse ninguém mexe. Tem que tocar. Doutor, o senhor Geraldo falou aqui muito bem sobre a reforma da Previdência. Gente, é terrível o que vem com ela. Tá? Agora, então, o aumento do tempo de contribuição então, fica para 45 ou 50 anos. Tá? Vai ter uma regra de transição. Agora, o pior, tá, é o corte de 30% que vai ser imposto nas pensões. Pessoal, não para entender, não para. A gente tinha que, sei lá, fazer alguma coisa realmente efetiva para mostrar para a população isso, porque não é possível que as pessoas... Isso que eu estou falando, gente, não é um discurso de apaixonado. Tá? Desculpe, não é um discurso que tenha qualquer vinculação político-partidária. Eu estou falando do meu discurso de cidadão e estou vendo, tá? Sou um sujeito sem falsa modéstia esclarecido e estou vendo que o Brasil está indo para um abismo. Tá? E politicamente eu não posso sequer manifestar opinião. Se isso cai para eu julgar, bom,
nós temos um problema, é o seguinte, que a Receita, essa história de déficit previdenciário, isso é uma falácia, é uma mentira. Tá? O que eles falam em déficit previdenciário, gente, por quê? Porque a Previdência só leva em conta aquilo que é descontado da folha. Tá? As outras contribuições sociais, PIS, COFINS, não são computadas nesse cálculo. E elas é que permitem ao governo a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Vocês sabem que eles podem pegar todo tributo tem uma destinação específica. Por exemplo, o Fundo de Garantia para financiamento da casa própria, né? Que nem tinha lá a CPMF para a saúde. O governo está autorizado pela DRU, pela desvinculação de receitas da União, das contribuições sociais, tirar 30% e direcionar para onde ele quer. Então, sabe o que está acontecendo? Não é a sociedade que financia a Previdência, é a Previdência que está financiando a sociedade. Estão usando o dinheiro da Previdência para outras finalidades. Tá. Ah, mas estão construindo estrada. Não podia, né, gente? Ah, não, então vamos construir hospital, vamos colocar isso em saúde. Não, então, em todo o país do mundo, o povo financia a Previdência. No Brasil, a Previdência financia o governo. É impressionante. Tá? A inversão de valores. Como é que nós chegamos aqui? Eu não sei. Tá? Agora, para completar aqui, então, para encerrar minha fala, nós temos essa declaração do Presidente da República, que me parece que fala por si. Né? De repente, não é preciso nem mobilizar o país para fazer uma readequação, falando da reforma trabalhista, porque o Supremo Tribunal Federal tem decidido muitas questões pela interpretação sistêmica do texto constitucional. Então, aqui foi falado, foram citados 3 casos, professor Geraldo, todo mundo está a par. O que acontece é o seguinte: as decisões do Supremo Tribunal Federal, que são proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, o que é isso? Quando o Supremo Tribunal Federal ele analisa a constitucionalidade ou não de um ato normativo federal. Então, nessa situação, o governo hoje tem para controle de constitucionalidade. Só vocês devem ler essas siglas no jornal, mas a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Ação de descumprimento do preceito fundamental. Temos ainda uma 5ª medida, que é a reclamação. O sujeito, quando é descumprida uma súmula vinculante ou um acórdão vinculante do Supremo, ele pode reclamar diretamente no Supremo, nessa reclamação. E, por fim, nós temos o recurso extraordinário, tá, que é afetado para a repercussão geral. Gente, o Brasil, ele tem o nosso sistema de poder judiciário. Então, veja a Justiça do Trabalho, ela tem 3 instâncias. A vara do trabalho, onde trabalha um juiz do trabalho. Os tribunais do trabalho, onde eu trabalho, nós somos 31 aqui no Tribunal do Paraná. Temos o Tribunal Superior do Trabalho, com 27 ministros. E ainda temos uma 4ª instância, que tem sido, para nós, o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Constituição de 88, veja, ela quis afastar um pouco o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, porque havia muito acúmulo de serviço antes da Constituição. Ficava tudo muito concentrado. E criou o quê? O STJ. Só que, mesmo deixando a pacificação da jurisprudência nacional para o STJ, sobrou muita matéria para o Supremo, porque muitos direitos foram levados ao nível de garantia constitucional. Resultado, o Supremo continua super atopetado, ainda tem que julgar lá a ação criminal, tem que julgar o habeas corpus, tem que julgar um monte de coisas, esse monte de ações constitucionais, e ainda tem que analisar as questões individualmente em nível de recurso extraordinário. É completamente insensato isso no sistema judiciário. Mas ele é constitucional e é o que nós estamos trabalhando. E agora, então, o que nós estamos vendo? É o fruto disto. Tá? O pessoal não foi percebendo. Não foi percebendo que foi sendo dado poder para o Supremo Tribunal Federal, com o controle de constitucionalidade,
E, na verdade, nós temos transformado o Supremo no governante do país. Porque ele é quem diz, em última instância, qual é o direito a ser aplicável. E ele não tem ninguém. Isso chama-se ativismo judicial. Tá? E nesse momento nós estamos sentindo bem na área trabalhista o ativismo, nesses casos que foram comentados aqui. Tá? Eu comparo as intervenções do Supremo Tribunal Federal na seara trabalhista a esse filme Brincando nos Campos do Senhor. Não sei se alguém assistiu a esse filme, é um filme antigo, mas tem uma parte dele que é muito interessante. Vem um casal de missionários norte-americanos fazer um trabalho de evangelização numa tribo lá no Amazonas. E primeiro tem aquela aproximação, tal, e eles se aproximam e, enfim, começam a pregar o evangelho para salvar a vida daqueles índios que afinal eram pecadores, aquela coisa que a gente já conhece. Né? E aí, lá pelas tantas, a esposa do pastor se envolve lá com o índio. E eles têm um contato carnal. A mulher estava gripada, o índio pegou a gripe. Chegou, claro, depois teve contato com a mulher dele, gripe para a mulher, matou meia tribo. Por quê? Porque eles não tinham anticorpos para gripe. Então o filme trabalha toda essa parte aí, lúdica com relação a isso, tá? Mas percebam que essa intervenção do branco, tá, querendo colocar a sua cultura e colocar os seus hábitos, matou simplesmente meia tribo. Uma gripe. Tá? Dizima porque eles não têm. Eu continuo com muito receio, porque nós estamos vendo exatamente o seguinte: o Supremo se diz um tribunal que deveria abrir as coisas, né? Que deveria abrir. Hoje fala-se muito em sociedade aberta dos intérpretes de direito, e o Supremo não faz. Tá? Quem vai falar mais do Supremo aqui é o doutor Sandro. Eu não vou nem falar sobre isso, eu só quero concluir aqui. Quero lembrar que o TST, então, está tentando fazer uma resistência a isso, e que é possível. E agora, foi falado, está aqui, essa decisão de sexta-feira do ministro Gilmar Mendes. Perceba o seguinte: eu acho, o professor vai falar aqui, mas eu acho que ela é